Um grande abraço para você que escolheu a Band Mais para continuar se mantendo muito bem informado neste sábado, e hoje nós vamos falar sobre música. E claro, nosso convidado, ele é músico, compositor, arranjador, produtor, diretor musical e professor. É um fenômeno. Glauco Lima, obrigado por ter aceito o convite de participar do nosso Band Entrevista. Muito obrigado, eu que agradeço o convite, Edson. É uma honra para eu estar aqui no Band Entrevista. Pessoal, boa tarde. Bom, de manhã, né? Se for de manhã. E uma honra para eu estar aqui e passar um pouquinho de alguma informação para vocês. E aqui comigo na condução do programa, a jornalista Ingrid Lopes, de volta das férias. Bom dia, Didi. Bom dia, de volta das férias, com um assunto muito legal, que eu gosto muito, que é a música. Bom, então eu já começo perguntando para você como é que é viver da música e como é que é viver da música nos Estados Unidos. Muito bem, ótima pergunta. Bom, viver da música, em primeiro lugar, é sempre eu diria um pequeno desafio, não um grande desafio, porque se você faz com todo o seu coração, você sabe que todas as coisas se tornam mais fáceis. Mas é um desafio e você tem que sempre estar preparado para estar sempre pronto para todas as coisas, né? Que aparecem, oportunidades que aparecem. Às vezes o pessoal chama para você fazer alguma atividade, alguma performance, que você tem que estar pronto para aquilo. Então, essa coisa de estar pronto sempre é muito importante. Agora, isso tudo, colocando para uma realidade dos Estados Unidos, é um pouquinho mais diferente por causa da cultura. Né? Em primeiro lugar, a cultura é diferente, então você tem que se adaptar todos esses conceitos que eu falei à cultura de lá. Então leva um tempinho, eu já tenho morado lá faz um tempinho, eu consigo me adaptar um pouco mais hoje em dia, mas a gente sempre sente falta do nosso povo aqui do Brasil. Você falou que o músico tem que estar pronto, né, para as oportunidades, e a gente viu que você tem uma preparação imensa para a música, né? Teve algum momento que você não esteve pronto? Porque, pelo que nós percebemos aqui, desde muito novo você toca instrumentos e é ligado à música, né? Sim. Sim, desde criança eu aprendi a tocar por mim mesmo, né, autodidata, e depois eu fui, claro, conforme eu fui me desenvolvendo, eu fui me estudando. Mas, sim, teve algumas oportunidades que eu não estava preparado, e isso me fez aprender. Assim, por exemplo, né, uma delas foi, me chamaram para tocar numa determinada gig, num determinado evento, e então, tudo escrito na partitura, e eu não tinha muita experiência com partitura na época. Eu já era profissional, mas não tinha muita experiência com partitura. Então, só que eu não sabia. Então, assim, horas antes eles me deram as partituras, né? Me deu aquele... fiz, né? Do jeito que dentro da minha limitação, o que não foi o esperado, infelizmente. Só que isso me abriu a mente e me deu esse empurrão para eu me preparar mais, né? Isso era adolescente, e então isso me abriu, e aconteceram várias outras situações, mas todas elas eu consegui dar conta do recado, vamos dizer assim, né? Porque eu já estava com certo preparo. Bom, mas não dava para ser profissional aqui, tinha que ser profissional nos Estados Unidos? Pois é, fui profissional aqui, né, por um tempo, inclusive aqui na cidade de Campinas, que eu amo, não puxando saco, é verdade, mas eu recebi esse convite irrecusável de lá, para ser diretor musical lá de uma igreja, então aí eu tive que aceitar. E aí eu falei, fico só um pouco, depois eu volto para o Brasil. Boa sorte com isso, acabei ficando e estou lá por muitos anos já. Quanto tempo? 18 anos. Já estou lá faz 18 anos. Você ia tocar numa igreja lá, diretor musical? Tocava. Depois que me formei lá, um curso fiz a faculdade, depois fiz o meu mestrado. E aí, depois disso, eu comecei a dar aula nessa faculdade onde me formei. E aí, quer dizer, depois disso, a vida mudou um pouco, né? A minha vida profissional. Agora, a minha vida está bem voltada para o mundo acadêmico. E nos meus projetos, eu tenho o projeto de trio, projeto de quarteto, que inclusive vou apresentar aqui em Campinas, nessa minha estada, mas a minha vida é mais voltada para o mundo acadêmico agora, dou aula numa faculdade lá em Nova York. Bom, e o brasileiro sempre que pode viajar, ele fica pensando em grandes apresentações na Broadway, lá em Manhattan. Onde é que você tocou lá, onde é que você toca lá, para que o brasileiro possa ir lá e ver você tocando? Sim, bom, há 4 anos atrás eu comecei a fazer direção musical dos teatros off-Broadway, que são os teatros menores que se preparam para virar um Broadway eventualmente. E comecei há 4 anos atrás, já dirigi 5 musicais
E isso tem sido muito legal. Então, assim, todo final de ano eu dirijo um musical do Off-Broadway com duração de 2 semanas. Então, tem 8 apresentações, 4 por semana, né? Geralmente entre mês de novembro e dezembro. E se você ficar ligado nas minhas redes sociais, você sempre vai ver que eu coloco lá. E, fora isso, eu fiz concertos na sala da Orquestra Sinfônica de Nova York, que é o Lincoln Center. Me apresentei no Steinway Hall, que é a sala de apresentações da marca Piano Steinway, que é feita lá, inclusive. É uma honra para mim. Todos esses lugares que estou falando é muita honra para mim, assim. Eu nem imagino. Para mim, assim, toda vez que eu me apresento nesses lugares, eu fico sempre com aquela adrenalina, né? E outro lugar foi o Blue Note Jazz, que é muito, muito reconhecido. Há pouco tempo atrás, alguns anos atrás, abriu aqui em São Paulo também. Mas eu me apresentei no Blue Note Jazz de Nova York já algumas vezes. Então, alguns lugares são esses. Você sempre faz essas... Eu tenho 2 questões agora. Certo. Você sempre faz essas apresentações, esses espetáculos, além de dirigir. E você falou da adrenalina, que deve ser muito bom para você. Como foi não poder fazer na época da pandemia? Ótima pergunta. Na época da pandemia, no mês de março de 2020, que foi quando tudo, né, começou a acontecer, parou tudo de uma vez por todas, assim, de uma hora para outra, em todos os lugares. E eu estava dando aula no meio do semestre lá na faculdade. Então, a primeira coisa, a gente teve que se virar para tornar todas as aulas online. Nós e praticamente todo mundo. E tornar as aulas online. Isso foi um desafio muito grande. E eu tinha vários shows marcados na época, que foram todos marcados também. Então, muitos amigos meus, assim, que viviam só de performance, eles realmente passaram uma situação muito difícil. Nós também na faculdade perdemos muitos alunos, mas essa transição rápida para o online nos deu a estrutura para continuar oferecendo as aulas, porque aí a gente oferecia as aulas online e aí depois isso continuou, né? Você sabe que tem muita gente hoje que não trabalha mais, determinou não trabalhar mais, trabalha só online, o que gera um problema, mas por outro lado abre mais um grande leque de coisas. Então, foi um desafio nesse sentido, mas como eu estava já bastante no mundo acadêmico, nessa oportunidade dava aula nessa faculdade e numa outra, no sul de New Jersey, em Princeton. Então, assim, deu para segurar, né, um pouquinho, para equilibrar, mas foi desafiador, ou seja, apresentações ao vivo, acabou. Voltou em 2020, começou a voltar em 2021 e agora não tem mais nem você quer apresentar ou então quer viver uma apresentação, você tem que comprar com muito tempo de antecedência, porque está todo mundo querendo isso, né? E graças a Deus a gente está voltando ao normal, né? 18 anos nos Estados Unidos, você está pensando em inglês ou pensando em português? Como é que é essa briga no cérebro? Para falar com vocês aqui, eu tenho que... Você percebeu que às vezes eu paro um pouco, porque às vezes eu penso em inglês, às vezes sai em inglês, as pessoas acham que, né? O cara tá querendo fazer. Mas é involuntário. A gente dou aula em inglês, a gente vive em inglês, né? E com meus filhos em casa, a gente fala em português, para eles não perderem o inglês, porque é geralmente isso que acontece. Mas mesmo assim, às vezes ela vem falando uma pergunta em inglês, a gente responde em inglês, aí ela fala, mas papai, não é para falar em português? Então, quer dizer, é sempre uma briga, sempre um desafio. Você vem para o Brasil de quanto em quanto tempo? Geralmente a gente vem de ano em ano, de uma vez por ano. Mas ultimamente a gente tem começado a vir uma vez cada... você viu que eu falei não, infelizmente. Uma vez a cada 6 meses, 2 vezes por ano. Só que isso a gente fez no ano passado, só que as passagens estão um absurdo, né? Então, assim, esse ano a gente vai tentar vir de novo no meio do ano, vamos ver se vai dar certo. Porque toda a nossa família está aqui, né? Na verdade, familiares. Lá é só eu, minha esposa e meus filhos. O Glauco, você estava... No material que eu recebi do seu currículo, disse que você também conheceu, chegou perto, tocou com alguns ídolos. Sim. Como é que foi isso? Rapaz, olha só, o primeiro deles foi o Chick Corea, que é o pianista de jazz, né? Para mim, um dos melhores e muito, muito único. E eu tive a oportunidade de falar com eles várias vezes, mas a primeira vez que eu falei com ele foi uma coisa simplesmente fenomenal, porque ele me sentou no camarim lá do Blue Note, que depois eu toquei no mesmo piano que ele tocou, uma honra gigante para mim, e falou, não, vamos conversar. E fiquei conversando com ele 15 minutos, eu tinha acabado de chegar nos Estados Unidos, fazia 6 meses, não tinha inglês, né, direito, e eu comecei, e falou algumas coisas que eu entendi, falou umas coisas que eu não entendi, mas para mim aquilo tudo foi fantástico.
E depois, um tempo depois, eu me aproximei um pouco mais dos músicos dele. E um dos músicos dele, que para mim também né, para mim e para todos os músicos é um ídolo, ele gravou comigo no meu disco, o que é uma honra imensa, que é o John Patitucci. Ele gravou uma faixa e foi maravilhoso essa participação que ele fez comigo. Então, assim, é quase que inexplicável, né? Você estudar a pessoa a vida inteira, desde criança, e depois conhecer e depois gravar com eles. É fantástico, realmente um privilégio muito grande. Eu me sinto muito, muito privilegiado e abençoado por isso. Você falou do seu disco, né? Sim. Os seus discos, suas músicas, enfim, elas estão disponíveis em alguma plataforma? Porque agora o Edson até colocou uma observação que não se fala mais em CD. Não mesmo. Não mesmo, verdade. Não tem CD mais é coisa de gente antiga. Exatamente. E eu sou da época que CD era coisa do futuro, vai ver. Muito bem. Não, tá disponível. Eu tenho 2 CDs, na verdade, 2 álbuns. Um chama Christmas on Piano, que é músicas de Natal, só piano solo. E o outro chama Once Upon a Time, que é um disco de 9 músicas, eu acho, que é essa que tem a participação do John. E eu também tenho um single que eu lancei o ano passado, no começo do ano passado, é uma música só, né? Chama Sevenk, que inclusive tem a participação de um grande amigo meu, Pipoquinha, no baixista, fantástico, morou aqui em Campinas um tempo, não sei se ele está aqui ainda, e vale a pena conferir. Então, todos esse trabalho que eu te falei, é só você colocar o meu nome, Glauco Lima, e colocar o nome do que você está procurando, né? Glauco Lima Once Upon a Time, Glauco Lima Sevenk, ou então Glauco Lima Christmas on Piano. Dá para encontrar no Spotify, no iTunes, no Amazon, blá, 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 todas as redes sociais. Daqui a pouco a gente volta conversando aqui com o músico profissional Glauco Lima. É rápido intervalo, a gente já volta. Voltamos com o segundo bloco do nosso Band Entrevista, hoje conversando com o músico profissional Glauco Lima. O Glauco tinha dito no bloco anterior que ele se aproximou, teve a oportunidade de tocar, de se apresentar, de conversar com o Chick Corea. Mas eu queria perguntar para você a respeito do Freddie Cole, irmão do Nat King Cole, que você disse também que foi uma emoção espetacular que você teve. Essa foi num clube de jazz lá em New Jersey, chamado Shanghai Jazz, que eu toco lá sempre e conheci grandes pessoas lá, o Claudio Roditi, mas o Fred Cole, eu não sabia que ele era o Fred Cole, vai vendo. E ele estava lá e o pessoal lá apontando para ele sem querer falar, né? Eu estava fazendo a gig e ele estava sentado, apreciando, porque ele ia tocar depois. Logo, né, na segunda atração da noite, que era a atração da noite, né? Mas eu não sabia. E o pessoal ficou apontando e tal, eu passei perto dele e falou, Glauco, Fred Cole. Eu falei assim, quem? Fred Cole, irmão do Nat King Cole. Eu falei, hã? Eu falei, não é possível. Aí, assim, eu falei, não vou conseguir falar com ele, obviamente, né? Mas eu sentei do lado da mesa dele, comecei a conversar com ele, ele conversou comigo, assim, já ele estava bem avançado de idade, mas conversei um pouco com ele e depois eu fiquei para a apresentação dele e ele falou 5 minutos de conversa, obviamente, mas em 5 minutos de conversa eu aprendi, foi uma aula de mestrado quase, foi maravilhoso. Então é uma experiência que eu guardo para sempre. Fred Cole, yeah. Você trabalhando com música, eu gosto muito, acho que bastante gente gosta muito de música, né? E é uma coisa que mexe muito com a emoção. Quando você está nas suas apresentações, você percebe isso, a emoção das pessoas? Como que é esse momento para você? Absolutamente. Quando a gente começa a tocar profissionalmente, você não se preocupa muito com isso, porque você está mais preocupado em entregar o produto bem feito. Mas depois de uma certa experiência, você começa a transferir, né? Você começa a dominar essa responsabilidade, sempre é uma responsabilidade, sempre é uma adrenalina, mas você começa a perceber o outro lado, que é a pessoa que está, né? Como você disse. Quando você consegue perceber isso, é maravilhoso, porque a forma com que você se apresenta transforma. Porque aí não é só, você não está só querendo mostrar a sua habilidade, não está só querendo, como se diz, né? Dar o seu melhor, mas você está querendo interagir com a pessoa. Quando essa interação começa a acontecer, muito bem colocado por você, inclusive, é simplesmente maravilhoso, porque não dá para... Isso é uma coisa que você não consegue estudar. Você tem que passar por isso. E só passa por isso quem já tem uma certa experiência, porque, como eu disse, no começo você não consegue ver isso. Mas quando isso acontece,
você muda algumas coisas, você troca, você interage e fica uma coisa muito orgânica. E por isso que eu digo que com toda essa tecnologia, eu dou aula de Music Technology, tecnologia da música, mas com toda essa tecnologia, com inteligência artificial e tudo isso, essa interação humana, isso nunca vai ser substituído, sabe? Eu acho que isso... E aquele momento que eu falei para o meu quarteto, né? A gente nem vai ter ensaio para tocar. Falei para eles, olha, a gente tem que estar no momento. Porque o que vai acontecer no momento é único. E então a gente tem que estar atento para o que vai acontecer no momento, com essa interação com o público. Por falar em momento único, em oportunidade, você tocou com o Fábio Júnior? Sim, toquei. Eu ensaiei com ele, fiz um show com o Fábio, em substituição do amigo meu, que na época eu tocava com ele. Mas como é que foi isso? Você foi para ensaiar? Sim, eu fui para fazer esse ensaio com ele, através de um cantor que cantava com eles, e esse amigo meu, quer dizer, ele não era amigo meu na época ainda, o pianista, não poderia estar no ensaio, então eu precisava de um pianista para o ensaio. Então eu fui, ensaiei, e foi maravilhoso o ensaio, obviamente. Maravilhoso. Aquela história, né? Você sempre... Fábio Júnior e tal, né? E ensaiei, e aí eu recebi a notícia no ensaio que o pianista não poderia estar, inclusive, também no show. Eu falei, como que um pianista toca com o Fábio Júnior não pode estar no show, né? Tá bom. E aí eu falei, espero que eles me convidem, né? Mas eu não quis falar nada. Aí no final do ensaio eu fui falar com esse amigo meu, olha, eu estou disponível para o show, certeza e tal. Aí ele foi lá, já falou, não sei se falou com o Fábio, não sei se falou com alguém, e já fez essa interação. Eu falei, meu Deus, não acredito, né? E aí então eu tive essa oportunidade de fazer o show. Mas a minha interação com o Fábio não foi muito grande, ele é bem... Como ele não me conhecia, né? Mas ele não teve nada de... Né? Aquele jeito dele que todo mundo conhece, um jeito muito descontraído, e foi muito bom, foi uma experiência muito maravilhosa. Bem profissional, né? Uma coisa, estou aqui para fazer isso e pronto. Mas foi muito bom, foi uma experiência maravilhosa também. Quer dizer, você vai aprendendo com tudo isso, né? Mais algum artista brasileiro? Agnaldo Raiol, eu toquei com ele, fiz uns 2 bailes com o Agnaldo, só para contrariar. Também não toquei com eles, só ensaiei com eles. Quem mais? Que eu me lembro de cabeça. Aline Barros, alguns artistas do mundo cristão. Quem mais? Jane Mascarenhas, Paulo Baruch. Alguns outros aí. Toquei com alguns. Mas já logo fui para os Estados Unidos, né? Então... Eu sei que você se especializou também em trilhas. A grande referência ainda é John Williams? Sim, mas tem outro também. A referência para a trilha sonora que eu trabalhei também, aqui em Campinas, inclusive, durante 7 anos, era John Williams. Até que eu conheci um outro chamado Hans Zimmer, que é o que compôs a trilha sonora e compõe até hoje a trilha sonora de... praticamente a maioria dos filmes que a gente vê que são produzidos em Hollywood, ele que produz. Então a referência é John Williams, mas também para mim, além de outros, obviamente, Mark Mancina, todos, mas o Hans Zimmer para mim hoje é ele que está acontecendo, ele que junta, por exemplo, uma das características dele, juntar música acústica com música eletrônica, de uma forma fenomenal. Então Hans Zimmer para mim e John Williams, né, para mim uma das maiores referências hoje em dia. A trilha sonora dá o tom do filme, né? Eu adoro ver coisas de filme e de trilha sonora também. E eu vi esses dias em alguma rede social um vídeo que mostrava as cenas com e sem trilha. É assim... Isso, é isso que eu ia falar. É incrível, muito bom. Não, perde a vida, né? Vamos dizer assim, né? Eu não estou puxando, né? Mas pode puxar. Mas se você, imagina, eu vi também um comentário, já aproveitando isso, essa deixa, um comentário, uma pesquisa de um britânico que resolveu cortar da vida dele uma série de coisas, incluindo música. Cortar música, vou cortar certas comidas, vou cortar aquilo. E ficou, acho que 21 dias sem música. Ele não aguentava, ele falou assim, a única coisa, na verdade, que eu não aguentava ficar mais era a música. Porque perde o movimento, perde o dinamismo, parece, né? Mas é interessante isso que você falou, muito interessante. Eu não vou falar preconceito porque eu não quero ser preconceituoso, mas aqui no Brasil existe uma diferença entre o músico secular e o músico religioso. Sim. Queria saber como é que é isso nos Estados Unidos, como é que você convive com isso. Tá. Eu convivi bastante com isso aqui no Brasil e quando eu fui para lá, achei que eu fosse também encontrar o mesmo cenário. Mas a cultura americana é bem diferente. E a cultura deles permitem, ou pelo menos não deixa claro, essa diferença. Não existe essa diferença, você não percebe essa diferença, nem sendo músico. Porque eles tratam tudo como se você é um músico profissional,
eles te tratam como músico e te respeitam como tal em qualquer lugar, incluindo em eventos religiosos, igrejas, essa coisa de tudo isso, né? Existe uma certa... Aí que tá, foi interessante isso. Uma certa diferença entre os imigrantes que moram lá. Aí você vê. Porque eu trabalhei bastante com imigrantes também. Mas quando você trabalha só no meio americano, né, meio de nativos, de cidadãos, você não percebe essa diferença por causa da cultura. Então hoje eu consigo me colocar na cultura americana sem problemas, e me colocar também na nossa cultura latina de uma maneira geral, também sem problemas, mas há essa diferença quando se trata de pessoas que não são americanas. Tem alguma outra diferença entre norte-americanos e latinos que para você chama mais atenção no mundo da música? No mundo da música? Bom, isso é... que mais? Deixa eu pensar. O respeito. Eles têm um respeito muito grande por qualquer profissional de artes, incluindo música. Então, se você é uma pessoa que realmente se coloca e mostra que você é realmente um profissional que sabe o que está fazendo, eles te respeitam, o respeito é máximo, né? Então, e essa diferença, infelizmente, ainda existe isso no Brasil. Essa não vou exagerar, falar falta de respeito, mas e muitas vezes até é uma falta de respeito mesmo, mas um respeito em termos gerais com a música e com o músico. Inclusive eu tenho um projeto, não sei se eu posso falar, em Marília, minha cidade natal, chamado Música e Sociedade, que é justamente isso, levar os músicos locais, trazer os músicos locais aonde eles têm que estar, né? E dar o valor e o respeito que eles merecem, né? Os músicos que se prezam, né? Não é qualquer músico, mas um músico que se preza. Deixa eu voltar na questão anterior. Mas aqui no Brasil, um músico que toca bateria numa igreja, ele não é bem visto se ele tocar numa casa de samba na sexta-feira à noite. Não. Infelizmente isso ainda acontece. Tem muitos músicos, amigos meus que fazem essa ponte, que tocam nesses dois ambientes. Mas não só baterista, qualquer músico. Né? Eu enfrentei problemas com isso quando eu estava aqui, quando eu tocava. E outra, eu nem trabalhava para a igreja, eu só tocava lá, né? Mas a minha profissão é música, então eu toquei com artistas, como eu disse, e isso me gerou um grande problema, porque as pessoas realmente têm esse preconceito, infelizmente. Eu estou fora daqui há 18 anos, mas converso com amigos meus, como eu disse, que trabalham dentro de instituições religiosas e eles continuam afirmando que isso, infelizmente, ainda existe. Por que eu falo infelizmente? Porque é uma linha muito fina, obviamente. A pessoa, o músico que é um pouco mais racional e experiente, ele consegue fazer essa ponte sem nenhum problema. Agora, o músico que está começando, ele não vai dar o problema só no... Ele vai ter problema geral, né? De maneira geral. Ele não sabe se colocar, não sabe se falar, não sabe selecionar o que ele faz, o que ele não faz. Então, mas e todos os músicos acabam ficando numa mesma classe e acabam sendo julgados da mesma maneira. Então, isso é um pouco de não é, eu diria que não é justo. Eu ia falar não é fair. Uma última pergunta? Sim. Dá tempo? Para você, como professor, se a pessoa não começou na infância a aprender música e tudo mais, na vida adulta ainda dá? Absolutamente. Absolutamente. Ótima pergunta. Eu tive uma aluna na faculdade lá onde eu dou aula, uns anos atrás, ela tinha 62 anos. Ela entrou para fazer faculdade de música, ela já tocava, e queria fazer uma faculdade de música. Eu perguntei, aí a gente pergunta, mas, né, por quê? Ela falou, porque eu gosto. Então, definitivamente nunca é tarde e mesmo as pessoas, eu estendo essa resposta dizendo, mesmo as pessoas que acham que você não tem o dom, não tenho dom, isso não é natural para mim, mesmo que não seja natural, você tem a vontade, nunca é tarde para você começar. Porque eu tenho muitos alunos que não têm o dom, não têm essa facilidade, né? Mas que se desenvolvem com disciplina, com um trabalho muito bem feito, né? Se tem o professor certo, se vai para uma instituição respeitada, desenvolve e dá tempo. Nunca é tarde. Olha os velhinhos aí, gente. Estamos chegando ao final do nosso Band Entrevista de hoje, conversando com o músico profissional Glauco Lima. Obrigado, viu, Glauco? Muito obrigado. Obrigado você, Edson. Obrigado, Didi. Obrigado a todo mundo, a todos os telespectadores. Muito obrigado. Tchau, Didi. Tchau, Edson. Obrigado. Ótimo, muito bom. Obrigado. E estaremos de volta no próximo final de semana com mais um Band Entrevista. Tchau. Fique com Deus.